O que é um sacrifício espiritual? É o mesmo que o sacrifício vivo de Romanos 12:1. Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então vamos entender isso aí. O que seria um sacrifício vivo? Seria o entregar a minha vida a Deus, é entregar a minha vida ao Evangelho. E eu não estou me referindo àquilo que a maioria das pessoas pensam. O que é entregar a vida a Deus? É levantar a mão dentro de uma denominação e aceitar a Jesus. Então Paulo está falando de um sacrifício espiritual ou um sacrifício vivo. Vamos entender isso aí. Primeiro, ele é um sacrifício santo e agradável a Deus. Primeiro, nós temos que entender o que é santidade. Porque para a maioria dos evangélicos, o que é ser santo? É não pecar, ok? Santo é aquele que não peca. E antes que você venha com seus comentários, eu não estou falando que ninguém deve viver na prática de pecado. É só, estou tentando fazer você abrir a sua mente. Se santo é aquele que não peca, vamos abrir o confessionário. Você conhece algum santo? Dá uma lida, no Novo Testamento tem de 8 a 10 listas de pecados. E você vai ver que eu e você, o crente mais santo que existe, se nós não praticamos todos os dias, pelo menos 1/3 dos pecados que estão nessas listas. Estamos na prática diariamente, sabe, desses pecados que estão nessas listas. E o que chama atenção é que quase todas elas vão dizer coisas como: para quem pratica essas coisas, vem a ira de Deus. Quem pratica essas coisas não vai herdar o reino dos céus. Então, santo não é aquele que não peca. Vamos entender o seguinte: o que é o santo? Qual é a maior característica do santo? É a característica de Jesus. Qual é a maior característica de Jesus? Ok? Que uma coisa é automática. Se eu for santo, automaticamente eu estou me afastando do pecado. Mas o ser santo não é parar de pecar. Então preste atenção. Em João capítulo 13, verso 35, Jesus vai dizer o seguinte: todos vão conhecer que vocês são meus discípulos, quando pararem de beber, parar de fumar, de prostituir, de adulterar, de matar, de roubar, de mentir. É isso que ele está falando? E volto a dizer, não estou falando que você tem que viver nessas práticas, não. O mundo inteiro conhecerá que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Enquanto vocês não amarem uns aos outros, o mundo não vai conhecer que vocês são meus discípulos. Porque parar de beber, de fumar, de adulterar, de prostituir, de roubar, de matar, várias outras religiões conseguem isso aí também, ok? Em João, ele vai dizer em 1 João capítulo 4, versos 7 e 8, o seguinte: quem nasceu de Deus e conhece a Deus é aquele que ama o próximo. Então, se você não ama o próximo, ele repete, você não nasceu de Deus e você não conhece a Deus. Fica pior. Em Mateus capítulo 5, do verso 42 em diante, Jesus vai dizer assim: ouviste o que foi dito, amarás o seu amigo e odiarás o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que você se torne filho do vosso Pai que está nos céus. Eu só vou me tornar filho de Deus, eu só vou me tornar filho do Pai Celeste quando eu amar ao próximo, ok? Então, enquanto eu não amar ao meu inimigo e orar pelo que me persegue, nem filho de Deus eu sou. Então dá uma conferida. O que é ser santo, então, é o que ama ao próximo. E aí é automático, porque se eu amo ao próximo, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou cobiçar. Entendeu isso aí? Eu sempre digo que a santidade é irmã gêmea do amor. O amor é irmão gêmeo da santidade. Então, o sacrifício vivo é viver para Cristo, é viver para o Evangelho. E viver para Cristo e viver para o Evangelho é viver para amar ao próximo. Aí eu te pergunto, pulam, sapateiam, gritam, igrejas que não fazem essas coisas,
oram todos os dias, leem a Bíblia todos os dias, mas são capazes de amar ao próximo? O que é pior, são capazes de amar os inimigos, de orar pelos que perseguem? Entende? Agora o texto diz mais: é um sacrifício agradável a Deus. Os sacrifícios antigamente eram com morte de animais, hoje não. É um sacrifício que agrada a Deus. E o que agrada a Deus? Amar ao próximo, entende? Isso é um sacrifício espiritual, amar ao próximo. Entende isso aí? Porque culto, eu já disse muitas vezes, culto, oração, louvor, adoração, não é aquilo que se faz dentro de quatro paredes. O verdadeiro culto, o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração e a verdadeira oração é na vida do próximo, sabe? Quando eu invisto amor na vida do próximo, inclusive do meu inimigo, este é o culto racional, entende? Aí eu estou cultuando a Deus. É a minha vida, o meu viver, o meu dia a dia, mesmo que eu não esteja dentro de um lugar fazendo um culto, que eu não esteja orando, que eu não esteja louvando, que eu não esteja adorando, qualquer coisa que eu estiver fazendo é um louvor, um culto, um louvor e uma adoração. Principalmente o que eu faço na vida do próximo. Esse é que é o sacrifício espiritual. Este é que é o culto agradável a Deus. Ok? Então, fica aí para você. Um abraço. Até o próximo. Fique com Deus.